de um afastamento por questões de saúde, que eles sofrem de desânimo, falta de prazer na vida, sentimento de vazio, inutilidade e falta de sentido de estar vivendo. Ora, tudo isso caracteriza um quadro depressivo. Hoje, se vocês pensarem bem, nós somos muito convidados a usar o nosso tempo de lazer da mesma maneira que a gente usa o nosso tempo de trabalho, né? Nós trabalhamos o nosso lazer para produzir efeitos de felicidade, de alegria, né? Tanto que nós temos que registrar o tempo todo com o celular que nós estamos sendo lazer, porque senão a gente não acredita que aquilo é lazer, né? Nós temos que nos fotografar rapidamente numa mesa cheia de gente rindo, agora vamos para outra, vamos para a balada. Então nós vivemos o tempo todo nesse ritmo. Um autor chamado Walter Benjamin, filósofo, que tem uma obra muito vasta, mas um ponto que se repete em alguns textos da obra dele, que é uma das preocupações, que o Benjamin tem uma coisa muito interessante. Ele escreve muito, mas é como se ele escrevesse numa espécie de espiral que vai estar sempre contornando as mesmas preocupações teóricas. Ele se preocupa com a melancolia, ele se preocupa com o sentimento de fatalismo, no sentido de que exatamente a vida não vale nada, a minha ação nesse mundo não vale nada, não produz diferença nenhuma. Ele se preocupa com a perda da experiência. E nesses textos em que Benjamin se preocupa com a perda da experiência, ele usa também apenas como uma imagem um acontecimento que se deu depois da Primeira Guerra Mundial. Ele nem está falando da Segunda Guerra, mas a Primeira Guerra Mundial foi a primeira guerra onde houve bombardeios aéreos. E ele vai começar esse texto se indagando por que os soldados que voltaram da Primeira Guerra Mundial voltaram sem nada para contar. Voltaram mudos. Não era perceptível, ao fim da guerra, que os homens que voltavam dos campos de batalha haviam ficado mais silenciosos, não mais ricos, e sim mais pobres em experiência comunicável? Se aceitarmos a noção de que a narrativa deriva da necessidade humana básica de explicar a realidade, não é surpreendente que houvesse menos entusiasmo a seu respeito em 1919. Como alguém poderia esperar poder explicar qualquer coisa no mundo onde a tecnologia humana, movida pela cobiça humana, havia mudado tudo, exceto as nuvens no céu? Por que as pessoas que passaram por essa guerra voltaram sem ter nada para contar? Vazios de experiência. E aí ele usa essa ideia do Freud, de que essa função permanente da consciência de aparar choques e reagir a estímulos, impede não só digamos, uma certa consistência psíquica para o que foi vivido, porque não dá para o psiquismo acompanhar e representar e memorizar e criar uma narrativa para o que foi vivido, né? Como impede a transmissão. Ora, para o Benjamin, isso é a experiência. A experiência é a possibilidade de eu fazer para mim mesma, talvez isso que o Freud diz, né? A obra psíquica de uma vida inteira, quer dizer, poder narrar para mim mesmo o que eu estou vivendo, até um certo ponto, claro que ele não pode narrar tudo, e achar que algo disso que eu estou vivendo pode ser transmitido para o outro. De modo que se cria uma espécie de corrente em que a vida já não é mais também só isoladamente de cada um que vive, mas ela é uma vida que se transmite a sabedoria de vida, a ideia de que alguma coisa eu aprendi, que eu posso ensinar para alguém. Ele vai dizer, é isso que dá consistência à vida. É que, primeiro, a minha vida não é só minha, ela já é parte de uma cadeia. O que eu vivo é um pouco continuidade do que meus pais me contaram, do que os meus avós contaram para os meus pais, mas não só dentro da família, do que na sociedade onde eu vivi aconteceu antes de mim, que me colocou num certo lugar e que eu espero que possa, em algumas coisas, passar adiante, com valores, etc. Isso é a experiência. O Benjamin vai dizer que o homem contemporâneo perdeu o valor da experiência. O homem moderno, ele está dizendo, perdeu o valor da experiência. E ele contrapõe a palavra experiência à palavra vivência, que é simplesmente esse presente contínuo e absoluto que não produz narrativa, não produz duração, não produz a rapsódia da vida, não produz transmissão. Um pouco a velocidade das transformações, que nós valorizamos tanto e achamos que temos que estar sempre atrás do que é de ponta, né? E nós vivemos num tempo em que a velocidade ainda é muito maior. A velocidade como as nossas cidades se tornam irreconhecíveis em menos de uma geração, né? Faz com que, de repente, aquilo que tem de mais familiar, em que você pode se reconhecer, sejam as nuvens no céu.
O Café Filosófico termina por aqui. Para assistir às palestras na íntegra e acompanhar as transmissões ao vivo, acesse cpflcultura.com.br. Acompanhe também a nossa programação através do twitter.com/cpflcultura. Até o próximo Café Filosófico. O professor José Miguel Wisnik mostra como criamos relações de tempo a partir da música. Amanhã, meia-noite, no Invenção do Contemporâneo. Um livro que já foi lido por você pode ser de grande valor para outra pessoa. Contribua. Doe.